E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Kel aqui com mais um vídeo pro nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai estar reagindo aqui, mano, a lendas urbanas que viraram casos reais. Quem aí, né, não assistiu aquelas lendas urbanas que passava ali no SBT, no programa do Gugu, mano, era coisas assim que eu realmente me assustava. E eu ainda, mano, apesar de não acreditar, eu fico um pouco meio que assustado, mano. Só que eu não acredito nessas coisas. Só que eu vi esse vídeo aqui aqui no canal do Arquivos Obscuro, né? Vou deixar aí abaixo na descrição para vocês. E, mano, essas lendas urbanas aqui no vídeo diz que viraram casos reais. Então eu vou estar reagindo aqui com vocês aqui agora, mano. Vamos dar play aqui pra gente ver qual é dessa lenda aí. Lembrando, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal para estar me ajudando. West Hobart, um bairro antigo situado no coração de uma cidade histórica na Tasmânia, na Austrália, carrega uma atmosfera naturalmente inquietante. Ao longo dos anos, dezenas de relatos surgiram envolvendo aparições, Lendas urbanas, né, mano? São lendas aí criadas aí pelo pessoal, né? Que sempre aumenta aí, diz que viu algumas coisas, coisas que não são comprovadas, né? Agora essa daqui diz que se tornaram casos reais. Vamos ver o que aconteceu. vozes sussurradas no escuro e atividades paranormais inexplicáveis. Histórias contadas tanto por moradores quanto por turistas. Grande parte desses relatos foi desacreditada, seja por falta de provas, seja por puro sensacionalismo. No entanto, uma dessas histórias parece conter um fragmento perturbador de verdade. Entre o fim dos anos 80 e meados da década de 90, rumores começaram a se espalhar sobre uma casa em West Hobart, dita tão assombrada que fazia com que seus moradores enlouquecessem. A notícia provocou alvoroço. Os vizinhos se Na maioria afastaram. das vezes sempre é assim, né, mano? Pode ser que seja aí uma casa onde tinha um pessoal, que o pessoal morreu e começa essas lendas assim. Acredito que vai ser assim, né? Evitavam até mesmo passar pela calçada. O medo era real. E então, finalmente, as autoridades se envolveram. E o que encontraram foi surpreendente. Os moradores da casa realmente apresentavam sinais de delírio, confusão mental e comportamentos Ah, irracionais. então a casa ainda tinha moradores lá, né? No caso, possa ser que sejam moradores que foram para casa, né? Depois que aconteceu algo terrível, ou então são moradores que estão vivenciando isso lá, né, mano? Não sei, vamos ver. Mas não havia fantasmas ali. Pelo menos não do tipo que se esperava. O verdadeiro causador da maldição era algo mais sutil e sinistro. Uma planta chamada datura, crescendo silenciosamente sobre a casa. Uma planta, Com o mano. passar dos meses, talvez anos, as folhas dessa planta caíam dentro da cisterna que abastecia a casa com água da chuva. Sem saber, a família estava ingerindo microdoses de uma substância altamente alucinógena todo santo dia. A datura, também conhecida como erva do diabo, trombeta de anjo ou pepino do diabo, pertence à família das plantas noturnas. Ela é visualmente inofensiva, com flores grandes e belas. Mas por dentro, carrega um veneno psicoativo fortíssimo. Ela era usada por tribos indígenas em rituais de passagem e também por sacerdotes astecas em sacrifícios humanos. Na religião voodoo do Haiti, a mesma planta compõe fórmulas que supostamente causam um estado zumbi. Em doses pequenas, a datura provoca confusão, alucinações visuais e perda de noção do tempo. Que planta brava, hein, mano? Em doses maiores, pode levar a paralisia, coma e até a morte. Na casa de West Hobart, o que parecia ser um caso clássico de assombração era, na verdade, um lento envenenamento espiritual, provocado não por espíritos, mas por uma toxina invisível escorrendo pela torneira. Se você voltasse no tempo para Staten Island nos anos 70, não demoraria muito para ouvir um nome sussurrado com receio entre os moradores: Cropsey. A lenda urbana dizia que Cropsey era um sequestrador de crianças. Um homem deformado, com ganchos no lugar das mãos, cicatrizes profundas e queimaduras grotescas que cobriam seu rosto e corpo. Ele vagava pelas florestas da ilha, raptando crianças como uma forma doentia de lidar com a perda do próprio filho. A história parecia absurda. Um conto criado por pais preocupados para manter seus filhos longe das florestas. Sempre é assim, né, Mas mano? O homem do saco, o bicho papão. Mas muitas das vezes as pessoas se aproveitam, né? Os criminosos dessas histórias aí para cometer isso daí, mano. E muitas das vezes o que parecia ser ali uma lenda, né?
se torna uma coisa real aí. Eu não sei o que vai acontecer aqui, mas lendas urbanas, mano, em fantasmas, em monstros, essas coisas eu não acredito. Uma coisa que eu acredito é o quê? Em demônio. Demônio eu acredito que existe sim. Porque do mesmo jeito que existe o bem, existe o mal. Existe Deus, existe Satanás. Existem os anjos, existem demônios. Isso é o que eu acredito, né? Então Mas, as pessoas se como aproveitam disso daí para criar essas coisas, né? Essas lendas urbanas aí. tantas outras lendas, havia algo escondido por trás da fantasia. Algo terrivelmente real. Nos anos 80, crianças começaram a desaparecer de verdade em Staten Island. E o nome Cropsey deixou de ser apenas uma lenda para ganhar um rosto. André Rand. Rand nasceu em Manhattan em 1944. No final da década de 60, mudou-se para Staten Island e passou a trabalhar no temido Willowbrook, uma escola estadual conhecida por abusos e negligência contra crianças com deficiência. Em 1969, foi preso por tentar atacar uma menina de 9 anos, mas cumpriu pena e foi solto pouco mais de um ano Mano, um cara depois. que tem, aparentemente, já uma doença aí, né? Ele é um doente mental, velho. Que atacar uma criança de 9 anos. Como que um cara cumpre uma pena e os caras liberam o cara, velho? Não tem jeito. Tem que. Mano, o cara tem que ficar internado. Tem gente que não tem jeito mesmo. Um cara, eu acredito assim, que um cara, quando ele comete um crime sem querer, comete alguma coisa sem querer, ele vai pagar lá e ele pode voltar tranquilamente para a sociedade. Mas um cara que aparentemente já dava esses sinais aí, muitas vezes a justiça falha demais, mano. Infelizmente, a paz nunca retornou a Staten Island. Logo após sua liberação, relatos de desaparecimentos voltaram a surgir. Entre eles, o de Alice Pereira, uma garotinha de 5 anos que sumiu sem deixar vestígios. Durante os anos seguintes, outras crianças desapareceram sob circunstâncias semelhantes. Rand era sempre o último a ser visto com elas, mas nunca havia provas suficientes para mantê-lo atrás das grades por muito tempo. Foi só em 1987, com o desaparecimento de Jennifer Schweiger, uma menina de 12 anos com síndrome de Down, que a situação começou a mudar. O corpo de Jennifer foi encontrado enterrado perto de onde Rand vivia. Pela primeira vez, havia uma conexão inegável e, em 1988, André Rand foi condenado à prisão perpétua. É isso aí, mano. Durante os E anos muitas das seguintes, vezes é isso. O cara o cara já é doente mental, não tem jeito pra ele. Se soltar, pode soltar 10 vezes, prender 10 vezes e soltar, que o cara vai fazer a mesma coisa, né? Acho que um cara desse, não tenho certeza, né, mano? Não tô falando aqui como um psicólogo, como um cara que estuda a mente. Mas ele nem sofre o tempo que ele tá lá na prisão, mano. Tudo que ele quer é esperar o tempo passar pra sair e cometer as mesmas coisas. novas provas o ligaram a outros casos de crianças desaparecidas. E em 2004, ele foi condenado novamente pelo sequestro de Holly Ann. Isso garantiu que ele permaneceria preso ao como o cara é um doente mesmo. menos até 2037, quando teria 93 anos. A lenda de Cropsey era real. Ele andava pelas ruas, mas não com ganchos ou queimaduras. Andava com o rosto comum de um predador escondido no meio de todo mano, mundo. então, no mundo existem muitos caras como esse daí, né? Não são uma lenda que não existe, são uma lenda viva. O cara tá aí esperando alguma criança, alguma família vacilar, alguma oportunidade para raptar as crianças, né? E infelizmente fazer o mal. Acontece muito isso hoje em dia, mano, muito mesmo, infelizmente. Nas margens tranquilas de North Pond, no coração do Vale de Kennebec, no estado de Maine, centenas de famílias, buscando sossego e isolamento, construíram suas cabanas em meio à natureza. Rodeada por colinas verdes, florestas densas e águas serenas, a região era descrita por muitos como o lugar mais pacífico do mundo. Mas entre os anos 80 e o início dos anos 2000, esse paraíso escondeu um segredo inquietante. Mais de 1000 arrombamentos foram registrados nas cabanas. Os crimes sempre aconteciam quando os moradores estavam ausentes. Nada de joias, nada de dinheiro. Os ladrões levavam comida, livros, panelas, utensílios de cozinha, roupas, Um local distante assim é meio complicado, né, mano? Sempre acontece dessas coisas, não tem jeito, né? Local distante, a família viaja, sai de lá, vai ficar lá trancado, cadeado, com algo do tipo. Alguém sempre vai conseguir entrar, não tem jeito. Toalhas e até papel higiênico. Sem qualquer suspeito, a população passou a chamar o responsável de
o Mendigo de North Pond, uma figura que, com o passar do tempo, tornou-se quase um mito local. Grupos de moradores chegaram a organizar buscas pela floresta, mas nunca encontraram sequer uma pegada. Em 2002, durante uma reunião entre proprietários das cabanas, um fato chocou. Quase todos os presentes levantaram a mão ao serem perguntados se já haviam sido vítimas dos arrombamentos. O mistério só foi resolvido mais de uma década depois, em abril de 2013, quando um policial que havia dedicado anos ao caso prendeu um homem no meio da floresta. Seu nome era Christopher Thomas Knight. O Christopher havia abandonado a sociedade em 1986, aos 20 anos de idade, poucos anos após se formar no ensino médio. Sem deixar carta ou aviso, ele simplesmente desapareceu. Tem que ser, né, mano? Sempre um cara assim, meio doidão. Mano. Durante 27 anos, viveu completamente sozinho em uma barraca de nylon, sem aquecimento, sobrevivendo apenas dos itens que roubava das cabanas próximas. Ele suportou invernos com temperaturas de até menos 20 graus sem jamais acender uma fogueira. E isso tudo para não ser descoberto. Ele caminhava apenas à noite, usava gambiarras para abafar os passos e não teve uma única conversa com outro ser humano em quase 3 décadas. Exceto por uma vez, eu quando fico dentro de casa uns 2 dias sozinho, sem falar com ninguém, eu já fico testando para ver se eu ainda consigo conversar, mano. Murmurou um oi para um caminhante que cruzou seu caminho. Quando foi levado à delegacia, parecia não saber mais como se comunicar. Sentia vergonha. Disse que havia perdido a noção do tempo e que acreditava estar na floresta desde o acidente nuclear de Chernobyl, em 1986. Seus únicos pertences pessoais eram os óculos, os mesmos que usava no anuário do colégio. Todo o resto, de roupa íntima ao casaco, era fruto dos arrombamentos. Em 2013, Knight foi condenado a 7 meses de prisão. Depois disso, simplesmente desapareceu da vista pública. A polícia acredita que ele esteja vivendo uma vida tranquila e discreta em alguma parte rural do Maine. Ou no meio do mato novamente, né? Entre o final dos anos 80 e 90, moradores do noroeste da Inglaterra começaram a contar uma história cada vez mais esquisita e perturbadora. Circulavam boatos sobre um homem chamado Purple aqui, uma figura musculosa de pele escura e comportamento profundamente imprevisível. Segundo os relatos, ele caminhava pelas ruas de Liverpool e arredores em busca de jovens fortes, especialmente jogadores de rugby e rapazes musculosos. Aí, bodybuilders, ó. Então, o cara tá atrás de homens fortes. Ai, meu pai. Fazia um pedido. Posso tocar seus músculos? O pedido, à primeira vista, parecia apenas estranho. Mas havia algo na forma como ele tocava, na intensidade do toque, no tempo prolongado demais. Purple aqui não se contentava apenas em tocar. Ele apertava os músculos por longos segundos, fazia os rapazes se abaixarem para sentir suas coxas e pedia para que posassem como fisiculturistas. Em alguns casos, até oferecia... É porque acontece, né? Hoje em dia acontece muito isso, mano, do cara avaliar o shape das pessoas, né? Só que eu já ficaria meio receoso. Deixa pra lá, rapaz. Dicas de nutrição e treino. Inicialmente, muitos achavam que se tratava apenas de um personagem excêntrico, um boato espalhado por adolescentes em tom de zoação. Mas com o tempo, a figura lendária revelou-se real. Seu nome verdadeiro? Akin Whale. Aki viajava frequentemente de trem, carregando uma sacola plástica, e abordava rapazes em várias cidades da Inglaterra com o mesmo pedido. Seu rosto apareceu diversas vezes em jornais locais. Apesar da bizarrice, durante muito tempo ele foi acusado apenas de assédio. Até que algo terrível aconteceu. Porque até o momento não tinha como, né, mano, provar nada contra esse cara aqui. O cara só queria avaliar o shape, né? Em 1986, o jovem Gary Kelly, de apenas 16 anos, voltava da escola quando foi abordado por Purple aqui. Assustado com a abordagem, o Gary fugiu. Dias depois, enquanto nadava em uma piscina pública, ele percebeu que o Aki o estava observando. Em pânico, ele correu para a estação de trem, tentando escapar pelos trilhos. Ele acabou tocando em um dos trilhos energizados e morreu eletrocutado. Maluco, mano.
Purple aqui foi condenado por homicídio culposo e assédio a 14 meninos diferentes. Ele cumpriu 2 anos e meio de prisão, mas recorreu alegando racismo no julgamento e, surpreendentemente, foi absolvido por falta de provas diretas de culpa. Mas o padrão de comportamento continuou. Entre O cara é ficcionado 1981 nisso, mano. Que loucura também, né, velho? Nossa, doença desses caras tudo mental, né, mano? Não tem jeito. e O cara pra ser 2006, assim tem que ele ser, foi não preso tem jeito. diversas vezes por reincidir em sua obsessão. Em 2003, ele foi acusado de mais de 15 casos de assédio e intimidação de testemunhas, recebendo a pena de 6 anos de prisão. Quando solto, infringiu novamente as restrições e foi preso outras 2 vezes, em 2010 e em 2015. Boatos chegaram a circular de que ele teria morrido durante a pandemia, mas em 2023, vídeos começaram a surgir mostrando o Purple aqui andando pelas ruas e repetindo seu velho hábito, pedir para tocar nos músculos de estranhos. Hoje, Purple aqui ainda está vivo, e tudo indica que continuará com seus comportamentos peculiares, com ou sem consentimento, por muitos anos ainda. Ah, mano, o cara gosta de tocar os outros, gosta de tocar homens, né? Ele gosta de pegar nos músculos dos homens, mano. É estranho demais. Deus me livre, cara. Chega a me dar agonia. O cara deve estar com algum problema, mano. Deve não, com certeza ele tem algum problema. Bom, galera, para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou deixar ele por aqui, mano, para não ficar um vídeo tão extenso aí para vocês. Se inscreva aí no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações para ser sempre notificado quando a gente postar os nossos reacts aqui. E comenta aí algum react aí pra gente estar reagindo aqui para vocês. Então o vídeo não foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Valeu, tchau!